Glória a Deus. Vamos lá, você está preparado para a palavra de Deus, meu irmão? Glória a Deus. Vamos então falar da palavra do Senhor nessa noite. Peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios novamente, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. 2 Coríntios 3, 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. O título da mensagem dessa noite, queridos, é Vivendo para e pela glória de Deus. Repita comigo: vivendo para, com mais fé, vivendo para e pela glória de Deus. Quando nós falamos para repetir alguma coisa, não é porque é um estigma, né, sobre a igreja evangélica que sempre olha para o irmão que está do seu lado, repita comigo. Mas o repetir comigo às vezes é importante, porque aquilo faz com que a nossa mente grave um determinado assunto, repetindo. Eu aconselho você, inclusive, quando tem um assunto que você precisa decorar muito, que você precisa entender muito sobre o assunto, além de ler, reler, escreva sobre aquele assunto. Aquilo te ajuda muito a desenvolver a sua mente. Então, repetir é isso. 2 Coríntios 3, 18, a Bíblia diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, somos transformados de glória em glória, amém? Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, nos leva, Senhor, a novos lugares de entendimento, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor é que seja ouvida nessa noite. E que todo ladrão da atenção, todo espírito de inquietação, caia por terra e bata em retirada deste lugar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vivendo para e pela glória de Deus. Eu gostaria de falar 4 tópicos nessa noite, que é buscar a glória, desfrutar da glória, refletir a glória e preservar a glória de Deus. Mas antes de entrar nesses tópicos, é necessário que a gente entenda o que é a glória de Deus. Porque muitas vezes nessa linguagem evangélica, as pessoas falam: Senhor, envia a Tua glória. E tem muita gente que fica boiando, nem sabe o que é. Quer ver, quando eu vim para a igreja há 20 e tantos anos atrás, tinha naquela época, os pastores falavam o seguinte: irmão, toma posse da tua bênção. Só que na minha infância eu aprendi que tomar posse era você invadir uma terra, colocar uma cerca, e a partir de agora aquela terra era tua. O famoso uso capião, né? Glória a Deus, capião. E eu sei porque a minha mãe falava muito sobre isso. Aquela terra foi tomada posse, não tem documento, não tem escritura. Naquela terra era só um documento de posse, uma foto com uma bandeira colocada no lugar. E eu ficava: mas o que é esse negócio de tomar posse? E eu falei, só que eu tinha um certo orgulho comigo, que eu tinha vergonha de perguntar as coisas. E aí, para não perguntar para ninguém o que era tomar posse, eu fui para o secreto perguntar para Deus. Falei: Deus, me fala o que é tomar posse. Que às vezes as pessoas estão invadindo as coisas aí, pegando terra dos outros, e eu estou de fora desse movimento. O que é esse negócio de tomar posse, Senhor? Fala comigo. E o Senhor me deu uma frase aquele dia: tomar posse é viver como se tivesse ainda não tendo,
viver como se fosse, ainda não sendo. A partir daquele dia eu me levantei e tomei posse daquilo que eu nasci para ser. Eu já era, não, mas eu vivia como se fosse. Na minha concepção, ser pregador era usar um terno. Eu usava um terno. Um terno, irmão, normalmente terno ganhado nunca é do teu tamanho, né? Eu usava um terno com umas ombreiras, irmão. Parecia um super saiyajin andando na rua. De longe. Sol, de calor que Deus mandava. Suando embaixo daquele terno. Jesus amado. Bíblia grande, porque eu achava que pregador tinha Bíblia grande. Então eu comecei a andar como se eu fosse. Aí vinham os pastores. Na época, há anos atrás, nós éramos chamados de Mevan. Nós éramos uma igreja afiliada ao ministério do apóstolo Luiz Hermínio, lá de Itajaí. Ainda temos uma aliança hoje, mas não somos mais o nome, não carregamos mais o nome Mevan. Mas o apóstolo Luiz Hermínio, naquela época, vinha me pregar aqui em Curitiba, na nossa igreja. Ele estava abrindo campo em Curitiba, estava crescendo como ministrante, como pregador da palavra do Senhor, como esse apóstolo que ele é hoje. E eu tinha a roda dos pastores no final do culto, irmão. Eu ia lá na roda dos pastores. Comecei a viver como se fosse, ainda não sendo. E tudo que eles falavam, sabe aquele cachorrinho de painel de carro que você bate na cabeça e fica balançando assim? Não. Eu era igual aqueles cachorrinhos de painel, eu ficava só balançando a cabeça. Como eu sempre fui muito sagaz, eles perguntavam para mim: e o irmão, o que acha dos assuntos, dos mistérios do reino de Deus que eles estavam falando? E eles perguntavam: e o irmão, o que acha? Eu olhava para eles e falava: eu acho que vocês têm razão. Pronto, resolvido. Só que às vezes a gente vem e fica boiando, não sabe o que significa, o que é a glória de Deus. Bom, a glória de Deus, a palavra glória, vem de uma palavra hebraica, que a sua pronúncia é kabod. Kabod. E o que é kabod? Significa peso, significa valor, significa uma essência manifestada em determinado lugar. Ou seja, glória não é um brilho, glória não é uma emoção em um determinado momento do culto. Glória é a presença real de Deus se tornando perceptível a todos que estão no ambiente. Isso é a glória. Quando a presença de Deus se manifesta de tal forma que todos nós consigamos perceber que algo mudou. Tem vezes que eu estou no louvor aqui e está normal, nós estamos cantando, conhecemos a letra, mas de repente algumas vezes eu sinto que o ambiente muda, fica mais denso, algo diferente começa a acontecer, aqueles arrepios começam que não estava sendo normal até aquele momento, e às vezes nem é uma hora que estava uma letra. Esses dias nós estávamos aqui e aconteceu por 3 vezes aqui dentro da igreja. Nós estávamos aqui, os irmãos cantando louvor, estava todo mundo com o microfone abaixado, só tocando os instrumentos, e nós começamos a escutar no microfone uma voz de mulher dizendo: Santo, Santo. E quando eu olhei, eu sei porque eu me arrepiei da planta dos pés ao alto da cabeça, e eu olhei para o louvor, ver se tinha alguém cantando, porque na minha concepção, que voz é essa? A gente está acostumado aqui, eu sei quais são as vozes. E daí no final vem um irmão: pastor, você percebeu que tinha uma voz de mulher cantando santo no momento da música? Eu falei: cara, eu achei que eu estava doido, cara. Mas você também está, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe por que a glória é assim? Ela muda o ambiente. Onde a glória de Deus chega, a vida não é mais igual, a vida é transformada de verdade. Sabe aquele louvor que nós cantamos? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver
pisar no Santo dos Santos não é um lugar mais da igreja. Isso aqui está falando de um encontro com a presença de Deus. E quem já teve esse encontro não sabe mais viver em outro lugar. Quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, nem para o pecado a gente presta mais, irmão. Quando você encontra a glória de Deus, você não consegue mais errar sem chorar depois. Porque isso é tão intenso, é tão profundo. Aonde a glória de Deus se manifesta, o pecado perde a força. O pecado às vezes exerce domínio sobre as pessoas. E é onde a glória de Deus começa a se manifestar, esse pecado começa a perder a força. Ele não tem mais o domínio que ele tinha antes. A alma, que é o interior, que são as nossas emoções, encontra um sentido diante da glória de Deus. Tem gente às vezes que emocionalmente, nós estamos em um momento da história, em uma geração, que as maiores doenças desta geração não são físicas, são emocionais, são na alma. É burnout, é depressão, é crise de ansiedade, é síndrome do pânico. Então, são tantas doenças, tantas síndromes nas emoções. Mas quando a glória de Deus chega em um determinado lugar, aquela alma que estava, bagunçada, com as coisas fora do seu devido lugar, começam a se ajeitar, começam a ser organizadas aqui dentro. E você não passa mais a viver uma vida em que o sorriso é falso, porque o sorriso não é de fora para dentro, mas ele é de dentro para fora. Aonde a glória de Deus se manifesta, o coração reconhece quem Deus é. Quem Deus é. Você só consegue dizer que você é alguma coisa. Escute. Você só consegue dizer que você é alguma coisa enquanto você não tem um encontro com a glória de Deus. Porque quando você tem um encontro com a glória de Deus, você diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele falava: ai de vós, Israel. Mas no capítulo 6 ele teve um encontro. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Neste momento o discurso de Isaías muda. Não é mais ai de vós, Israel, é ai de mim, aleluia. Ai de mim que sou homem de lábios impuros. Ai de mim. Porque quando você se encontra com a glória de Deus, você reconhece a sua pequenez. Evangelho de Mateus capítulo 5 fala sobre as 8 bem-aventuranças. E uma delas ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Aqui tem a ver com humildade. Ser pobre de espírito é alguém que consegue chegar diante de Deus e reconhecer quem Ele realmente é. Senhor, eu sou falho, eu sou cheio de limitações, eu sou tão fraco, mas quando eu estou com o Senhor eu me sinto tão forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, vamos falar um pouquinho da vida de Moisés. Você acha que Moisés foi um bom líder, sim ou não? Irmão, você liderar 2,5 milhões de pessoas, isso que na contagem judaica, na maioria das vezes eles contavam homens. Quando fala de 2,5 milhões de pessoas, nós podemos aqui estar falando de mais ou menos 15 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, filhos e filhas. Era essa quantidade de gente que Moisés liderava. Você acha uma tarefa fácil ou não? Uma tarefa extremamente difícil. Moisés foi um homem que teve experiências com Deus. Ele viu a sarça pegando fogo e não se consumindo. Deus falou com ele, falou: joga o cajado no chão. O cajado se transformou numa cobra. Pega o cajado de novo, virou cajado de novo. Toca o cajado na água, o mar se abre em 2.
Olha a vida de Moisés. Mas depois de tudo isso acontecer, algo que me chama muito a atenção, está lá em Êxodo 33, 18. Então ele disse, quem disse? Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu já encontrei o sobrenatural, já vi mar se abrindo, já vi as pragas do Egito, agora eu quero ter uma experiência com a presença do Senhor. Mostra-nos a tua glória, aleluia. Sabe que isso nos ensina? Que não é possível viver plenamente apenas conhecendo a obra de Deus, sem experimentar a presença dEle. A minha teoria, irmãos, a minha teoria, quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor, é que ele teve um encontro com a obra de Deus, mas não teve um encontro com o Deus da obra. E tem muita gente assim, que é servo de uma igreja, mas nunca foi servo de Deus, que é servo de uma placa, de uma denominação, de um pastor, mas que nunca foi servo de Deus. Sabe, para ilustrar um pouquinho, para você entender, conta-se uma história que um homem passou a vida inteira colecionando espelhos raros. Olha o hobby, colecionar espelhos raros. No fim da vida, ele percebeu que tinha todo tipo de espelho que existia na terra. Mas mesmo com todo espelho que existia na terra, aqueles espelhos não refletiam a imagem do que ele realmente era. Escute o que isso quer dizer: que a glória de Deus, que assim é viver sem a glória de Deus, rodeado de coisas, mas vazio de identidade. Rodeado de coisas, mas vazio de identidade. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe a primeira coisa que o diabo diz? Se tu és o Filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Satanás estava tentando ludibriar a identidade de Cristo. Estava tentando confundir Cristo na sua própria identidade de Filho de Deus. Só que quem sabe o que nasceu para ser, não perde tempo sendo o que o outro quer que ele seja. Meu Deus do céu. Quem sabe o que nasceu para ser, não perde tempo para ser e tentar ser quem o outro quer que ele seja. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe uma das coisas que eu vejo aqui? Jesus dizendo para Satanás: aqui não, pico-pico, eu sei quem eu sou, aleluia. Eu sei quem eu sou. Isso é identidade. A glória de Deus é aquilo que define quem nós somos, para onde nós vamos e o porquê nós existimos. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você sabe para onde você está indo, irmão? Você consegue enxergar a tua vida há pelo menos daqui 2 anos? Tem muita gente que está meio como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe ou não? Deixa a vida me levar, a vida leva. Não sabe para onde está indo, não sabe por que está aqui, não sabe o que foi chamado para fazer.
E o convite dessa noite teremos um encontro com a glória de Deus. E a partir desse encontro nós saberemos exatamente o porquê estamos aqui. Saberemos exatamente para onde estamos indo. E nunca mais ninguém vai nos enganar com promessas vazias que não nos conduzem ao propósito eterno. Aleluia. O primeiro ponto dessa noite é buscar a glória de Deus. Êxodo 33, 18 e 19, abre de novo lá para mim. Então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Salmo 27, 4, abre para mim. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Podíamos falar de Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda algo, que é necessário que você faça uma escolha pessoal de buscar a glória de Deus, de buscar a presença de Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa. É necessário que exista um desejo no teu coração pela presença de Deus. Buscar a glória é priorizar a presença de Deus acima de tudo. Sabe o que Moisés disse um dia? Se a tua presença não for conosco, Êxodo 33, 15, não nos faça sair desse lugar. O Senhor disse: Moisés, eu enviarei diante de ti um anjo. Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Agora, por que Deus disse que enviaria um anjo, será? Por que será que Deus falou isso para Moisés? Eu acredito que para provar o coração de Moisés, para saber se o coração dele estava na promessa ou na presença, para saber se o coração de Moisés estava na promessa ou na presença. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, nem me importo tanto com a promessa. Na realidade, Senhor, nem nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. Aleluia, aleluia. Sabe o que Moisés entendeu? Que a Canaã não é um lugar, a Canaã é uma presença. A terra prometida não é uma latitude, uma longitude. A terra prometida é onde a presença de Deus está. Aleluia, glória a Deus. Buscar a glória exige renúncia, exige tempo, exige intimidade. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Não. Posso falar uma coisa? Diga: pode, pastor. Não é que você não tem tempo, é que você é desorganizado com o seu tempo. Porque se você organizar o seu tempo, você vai ter tempo para Deus. Você tem uma agenda? Todo mundo hoje tem um smartphone. Sabia que a gente não usa 10% do que o nosso telefone é capaz de fazer? Nesse smartphone, irmão, tem como você colocar na sua agenda vários compromissos, em que essa agenda desperta 1 hora antes de cada compromisso. Dá para você colocar quantos copos de água você quer tomar no dia.
Dá para você colocar os horários que você quer estabelecer, a oração, a leitura, o horário de chegar no trabalho, o horário de acordar. Só que na realidade a gente é desorganizado e culpa a correria, sim ou não? Ah, pastor, é correria? Não, é desorganização. Não estou falando aqui como se eu fosse o dono dessa verdade, não, eu estou falando para nós. Quantas vezes eu fui a pessoa que deu a desculpa? Para buscar a glória, exige que você renuncie, exige que você tenha tempo ou crie tempo, exige intimidade. Sabe uma das coisas que eu aprendi? Que Deus não se revela aos apressados, Deus se revela aos famintos. Aleluia, aleluia. Deus não se revela aos apressados, Ele se revela aos famintos, aqueles que têm fome e sede dEle, que buscam por Ele, que clamam pela presença dEle. Aleluia. Quem busca apenas respostas perde o melhor. E o que é o melhor? É o próprio Deus. Andar de mãos dadas com o próprio Deus é melhor do que andar no carro mais luxuoso que possa existir nessa terra. Nada se compara a isso. Às vezes eu já disse, irmãos, dentro de mim: amor, eu preciso ir naquele evento. Nós temos o Mevan lá de Itajaí como uma referência grande para nós. Todos os anos nós vamos em alguns eventos, algumas convenções, a convenção dos filhos ministeriais, os cafés de pastores, nós normalmente participamos. E sabe, um dos erros que eu já cometi, falei para a Vanessa assim: amor, precisamos ir lá no Mevan, naquela convenção, porque precisamos estar nesses ambientes de glória. E sabe o que eu aprendi? Que a glória de Deus não se busca em eventos, mas se busca todos os dias na tua casa e no teu secreto, quando você dobra o teu joelho, ora, quando você abre a sua Bíblia e lê. Porque muitos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas não acrediteis, porque Ele está dentro de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem não aprende a buscar a glória de Deus, acaba vivendo para a própria glória, e isso sempre terminará em frustração. Uma das coisas que você precisa entender é que o mesmo povo que grita Hosana, Hosana que vem em nome do Senhor, é o povo que gritou crucifica-o na cruz. A mesma multidão que gritou bendito que vem em nome do Senhor, foi a multidão que gritou soltem Barrabás e crucifiquem Jesus chamado Cristo. As mesmas pessoas que te exaltam, te abatem. Por isso, viva pela glória de Deus, porque senão sua vida sempre terminará em frustração. Agora, buscar a glória é algo lindo, mas também é necessário, segundo ponto, desfrutar da glória. Salmo 16, 11 diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença há fartura de alegria. Que coisa mais linda, irmãos. Sabe, buscar é o caminho, mas desfrutar é um privilégio. Buscar é o caminho que vai te levar até esse lugar, mas desfrutar desse lugar é o privilégio que você tem na sua vida. Que coisa linda é desfrutar deste lugar, irmãos. Por quê? Porque a glória de Deus, ela cura as feridas emocionais da nossa alma. Meu irmão, eu
cheguei até uma igreja como essa, há 22 anos atrás, com o meu coração destruído, com a minha vida em pedaços, achando que eu não ia passar de 25 anos de idade, achando que minha vida era viver dentro de casa de recuperação, em ciclos de 6 e 9 meses, e sair, recair, porque eu era um doente. Afinal, a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, e eu achava que eu estava destinado a isso. Mas um dia eu tive um encontro com essa glória, e a glória começou a curar as feridas emocionais, e eu vim para a igreja por causa de uma dor terrível, mas um dia a dor passou, e eu não permaneço aqui pela dor, eu permaneço aqui porque eu encontrei aqui algo tão tremendo, algo tão forte, algo tão sobrenatural, que para mim não existe mais outro lugar a não ser a presença do Senhor. Eu vim pela dor, mas eu permaneço pelo amor, pela paixão que eu sinto pelo Senhor. A glória de Deus traz descanso para a sua alma. Às vezes a gente está se sentindo cansado demais. Tira férias agora no fim do ano, e parece que volta mais cansado do que quando saiu. Porque o maior descanso que você tem, a cama é importante, é equilíbrio, irmão. Você precisa descansar, precisa dormir às vezes. Mas o maior descanso que você tem não está numa cama, está numa pessoa, e se chama Cristo. A glória de Deus, ela cura a sua alma, ela traz descanso às suas emoções. A glória de Deus restaura a sua identidade. A glória de Deus restaura a sua identidade. Porque nós estávamos perdidos, sem saber o porquê estávamos aqui. Mas quando encontramos a glória de Deus, eu começo a entender que eu não sou o acaso. Eu não sou obra do acaso. Eu não sou um acidente de um relacionamento, não. Abre para mim Efésios capítulo 1, verso 4. Quando eu encontro a glória, é isso que eu entendo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ei, sabe o que ele está dizendo? Que o Senhor elegeu você antes dele criar o mundo. Ele já tinha planejado a sua vida. É isso que está dizendo aqui. Você não está aqui por acaso. Você é um plano de Deus para essa terra. Aleluia. Ah, se isso não merece um aplauso nessa noite. O salmista diz: todos os meus dias estavam escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Aleluia. Glória a Deus. Quem desfruta da glória não vive refém da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de vestir ou pelo que haveis de comer. O Senhor não cuida dos lírios do campo, que hoje nascem, depois morrem e são lançados no fogo. Não tendes vós mais valor do que eles? O encontro, o desfrutar da glória vence a ansiedade. Quem desfruta da glória não depende de aplauso de ninguém, não negocia princípio. Falando aqui de Deus, às vezes a gente fala: adore a Deus, irmão. Agora, Deus é carente de alguma coisa? Deus, ele é completo e pleno, com você ou sem você, comigo ou semigo.
Ele é completo e pleno com a igreja ou sem a igreja. Ele, independente de tudo, continua sendo Deus e sempre será o Senhor. Adoração não faz bem para Deus. Adoração faz bem para mim. Porque quanto mais eu adoro, mais parecido eu me torno com aquilo que eu adoro. Isso é desfrutar da glória. É entrar em um lugar em que você se torna cada vez mais parecido com o Senhor. Eu sou de um tempo gostoso, irmão. Uma vez eu estava num ônibus, tinha duas meninas atrás de mim sentado. Eu era novinho, tinha recém-chegado na igreja, mas eu estava tão apaixonado por Jesus. Naquela época eu tinha um Discman. Lembra do Discman? Não. Um aparelhinho que tocava o CD. Eu tive o Walkman primeiro, que era com fita. Que às vezes quando você queria voltar naquela música que você queria, você pegava uma caneta e começava a enrolar a fita. Você lembra disso? Ah, você está velhinho na terra, irmão. Depois eu tive um DVD daquele, um Discman. E aí eu estava naquele ônibus e estava tocando uma música aqui. E era uma música daquela época, o worship da época. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. E a pastora Vanessa me conhece, porque quando eu vou correr com ela às vezes no parque, eu coloco o fone de ouvido. Daqui a pouco ela fala baixo, amor. Fala baixo. Porque eu já estou ali, agita as águas paradas e correndo a minha alma. E ela fala, você está falando alto, você está cantando alto. E eu estava naquele ônibus assim, incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Daqui a pouco uma daquelas meninas me olhou, fez assim, ó. Eu tirei o fone de ouvido. Ela falou, moço, não sei o que é, mas tem algo diferente na tua vida. Você pode orar por nós? Eu nunca tinha orado por ninguém. Eu falei, agora, o que eu falo, Jesus? Será que eu expulso Satanás? O que eu faço agora? E a minha oração, sabe qual foi? Porque eu não sabia como orar. Coloquei a mão na mão das duas, falei assim, Senhor, que elas sejam tão apaixonadas pelo Senhor assim como eu sou. Foi só essa a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou de um tempo que as pessoas olhavam umas para as outras e diziam, tem algo diferente em você. Tem algo diferente na sua vida. Quem prova a glória de Deus nunca mais se contenta com a migalha dos homens. Vou falar de novo, quem prova a glória de Deus nunca mais se contenta com a migalha dos homens. Então eu busco a glória, eu desfruto da glória, e agora eu preciso refletir a glória de Deus. As pessoas precisam ver em mim isso que está em mim. 2 Coríntios 3,18 foi o texto que nós lemos no início dessa pregação. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meu Deus. Sabe o que esse texto nos ensina? Que eu não sou transformado só quando eu desfruto. Eu sou transformado quando eu reflito.
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A glória que Deus nos concede não é para ser retida, é para ser refletida. Sabe o que está faltando no mundo, irmãos? Está faltando hoje no mundo homens que reflitam a glória de Deus. As pessoas tornaram-se amantes de si mesmo. Essa semana eu estava vendo uma notícia. Começou uma discussão no estacionamento da academia. O outro entrou na academia e matou o cara a facada dentro da academia, com todo mundo treinando. As pessoas se tornaram amantes de si mesmo, que só pensam no eu, no eu, no eu, no eu, no eu, e no tempo, e eu, e eu, e eu, e eu. Sabe, Jesus é o nosso maior exemplo. Em João 1,14 a Bíblia diz assim: e vimos nele a sua glória. Vimos nele. Refletir a glória, sabe o que é? É ter o caráter moldado por Cristo, é ter atitudes coerentes com o céu, é ser testemunho vivo no cotidiano. O mundo não precisa de mais discursos religiosos, precisa de vidas que carregam a presença de Deus. Existem lugares que, quando você estiver refletindo a glória, você vai passar por eles e não vai precisar abrir a sua boca. Nós desfrutamos disso. Chegamos eu e a pastora numa loja lá em Limeira. E daqui a pouco estamos no interior de São Paulo. E daqui a pouco estamos ali e conversando com uma irmã, a dona da loja, que é uma amiga pessoal que nós temos. Daqui a pouco tinha 2 funcionárias sentadas aqui. E quando eu vejo, elas estão chorando de soluçar. A dona, preocupada, perguntou: o que aconteceu? Elas olharam para a dona e disseram: não sei, vocês chegaram aqui, nos deu uma vontade de chorar, mas não é um choro de tristeza, é uma emoção. Naquela hora eu disse: eu sei o que é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Tem lugar que você vai chegar e não precisa falar nada. As pessoas colocavam os enfermos, sabe aonde? Nas ruas, para que quando o apóstolo Pedro passasse, a sombra de Pedro tocasse os enfermos. Olha que interessante isso. Olha que forte isso. Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, chega para eles um paralítico e diz: ei, dá uma esmola aqui. Eles olham para aquele paralítico e dizem assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Esse olha para mim é muito profundo. Olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Está aqui, ó, olha para mim, reflete em mim, olha para mim. Aí eles entram no templo, o paralítico entra com eles, e aí o povo começa a indagar: olha o milagre que vocês fizeram. Agora o discurso muda. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e não fala mais olha para mim, ele fala: olha para ele. Olha para ele, olha para ele, olha para ele. A responsabilidade de repetir a glória é minha, mas a recompensa do resultado sempre será dele, sempre será dele. Olha para o Senhor, aleluia. A glória que não transforma o caráter não é a glória de Deus, é apenas uma emoção religiosa.
apaixonado pela igreja, irmãos, de verdade. Jesus salvou a minha vida na igreja. Eu não sei fazer outra coisa tão bem feito e com tanto prazer quanto eu faço na igreja. Mas eu já vi muita gente que vem na igreja com essa emoção religiosa que na hora do louvor é trilili, tralalá, trilili, tralalá. Mas no celular acessa o que não devia. Em casa amaldiçoa a família em vez de abençoar. Fala um monte de palavrão na primeira vez que fica estressado com alguma coisa. A glória de Deus não é uma emoção religiosa na hora de um culto. É algo que você carrega em todos os lugares que você está. Meu Deus do céu. E o último ponto dessa noite é preservar a glória. E aqui é um alerta espiritual muito profundo. 2 Coríntios 3:13. E não somos, o apóstolo Paulo falando, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para os filhos de Israel não olhassem, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Moisés, quando subiu no monte, ele voltou com o seu olho, com o seu rosto brilhando a glória de Deus. As pessoas não podiam olhar para Moisés. Moisés começou a usar um véu na frente do seu rosto. Mas sabe o que Paulo diz? Que Moisés não estava usando o véu por causa da glória que estava na vida dele. Ele estava usando o véu para esconder do povo que a glória já tinha ido embora, que o brilho já tinha desaparecido. O que isso quer dizer, pastor? Que é possível manter a aparência distante da presença. Eu sou o homem de Deus. As pessoas não te conhecem pelo que você diz que é. As pessoas te conhecem pelo fruto que você dá. E pelo fruto os conhecereis, diz a palavra do Senhor. É pelo fruto que você dá. É possível manter um cargo distante da glória do Senhor. É possível manter um discurso sem a unção de Deus. Eu contei uma história aqui, me deixe recontá-la. Eu fiz teologia, irmãos, e eu aprendi a pregar. Eu aprendi a esmiuçar um texto da Bíblia, a fazer a exegese correta, a hermenêutica correta, a homilética correta do texto. Eu sei fazer um sermão textual, tópico, expositivo. Pensa que está tudo na minha mente como fazer. Eu sei muito bem fazer isso. E chegou um momento que eu sabia tanto, que eu fazia mais porque eu sabia do que pela presença de Deus. Uma oportunidade para pregar, eu não ia mais orar, eu ia para os livros escrever. Aí chegou um momento que isso vai enfraquecendo a fé da gente. Eu estava tão fraco que eu fui me esconder numa igreja grande. Fui me esconder. Não queria mais ser pastor, não queria mais ser pregador. Queria só sentar lá, devolver o meu dízimo, louvar a Deus no domingo à noite, na quarta-feira à noite, fazer a nossa célula, que nós tínhamos uma célula lá, né? E para mim deu. Daqui a pouco chega um amigo, culto lotado, irmão, domingo à noite, mais de 6.000 pessoas na igreja. Estou eu pegando um café no andar de cima, meu paletó, eu era um crente raiz, meu paletó
começou a movimentar, eu olhei para trás. Meu amigo de infância, pastor Francisco Cunha, pastor lá na fronteira, na época era pastor em Salto del Guairá, Paraguai. E um dia Deus falou que eu ia pregar em outros países. E ele falou assim: meu amigo, quanto tempo, me deu um abraço, choramos junto. Falou: eu quero te levar a pregar lá no Paraguai, na nossa igreja, vamos. Só que eu não queria mais pregar. Só que como dizer não para um amigo de infância? Afinal tenho orgulho do ministério, né? Falei: vou pastor, Jesus vai quebrar tudo lá, vai ser uma bênção, vamos. Só que eu achei que ficaria na conversa. Uma semana depois ele deposita já na minha conta o dinheiro da viagem. Tá tudo certo, pastor, está agendado, você vai estar aqui pregando com a gente. E eu falei: uau, que bênção, mas não queria ir, irmão. Eu tinha um tablet com mais de 200 mensagens escritas. Peguei o meu tablet, coloquei debaixo do braço, com a minha Bíblia grande de pregador. Falei: na viagem eu escolho uma dessas mensagens para me pregar lá. Provavelmente eu vou pregar umas 3, 4 vezes, já escolho umas 3, 4 mensagens e vou pregar. Irmão, uma mensagem bonita, irmão, que eu escolhi, do livro do profeta Daniel. Era um retiro de jovens, 300 jovens no retiro, irmão. Pensa na mensagem linda. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Uau! Um esboço lindo no tablet. Começo, meio e fim, introdução, tópico, apelo, conclusão. Corra linda, irmão. Nem orei. Cheguei lá, tomei banho no hotel e fui para a igreja, fui para o retiro lá pregar. Quando eu chego no retiro, abro o meu tablet, clico em cima, sabe o que acontece? Não abre a mensagem, irmão. Clico em cima de outra, sabe o que acontece? Não abre a mensagem, irmão. Clico em cima de outra, sabe o que acontece? Não abre a mensagem, irmão. Se eu clicasse nas 200 pregações que eu tinha escrito lá, não abria nenhuma delas. Eu comecei a chorar no púlpito. O pastor orando por mim aqui, ó, do meu lado, meu amigo veio pregar e criando aquela expectativa na igreja, e eu agora aqui sem uma mensagem para pregar. E eu comecei a chorar. Mas não comecei a chorar porque estava sentindo a presença de Deus. Comecei a chorar porque eu estava desesperado. Eu não tinha uma mensagem para pregar. E daqui a pouco eu escuto um sussurro nos meus ouvidos. E ele disse para mim: eu vou te ensinar a depender da minha glória de novo. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu abri, comecei a pregar. Comecei a pregar 8h30 da noite, irmãos. Entreguei o microfone 10 horas da noite, 1h30 de pregação. Era 3 horas da manhã, tinha fila de jovem ainda para mim orar. A pregação daquela noite virou o nome do grupo de jovens da igreja, Los Protetores del Fuego, ó, os protetores do fogo. Mas o Senhor me disse: filho, a teologia é o teu véu. Você escondeu atrás da teologia uma glória que desapareceu. Não importa o quanto você sabe pregar, meu filho, importa o quanto você sente aquilo que prega. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória de Deus não se perde por perseguição, mas se perde por negligência. Porque eu negligencio, porque eu sou omisso, porque eu não faço o que deveria estar fazendo. Estou falando de mim, tá? Não de você. Porque eu sou preguiçoso demais, porque eu sou orgulhoso demais.
Sabe, uma das coisas que você mais deve valorizar na vida não é a promessa, é a presença. É a presença. É a presença. Aleluia. 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 Quando você valoriza a presença, irmão, quando você valoriza a glória de Deus. O povo passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Josué capítulo 14, tem um texto muito interessante. Depois de 40 anos no deserto, Josué e Caleb, os únicos daquela geração que entram na terra prometida. Caleb chega para Josué. Caleb, filho de Jefoné, chega para Josué, o filho de Num, e diz assim: Josué, lembra quando o Senhor falou conosco em Cades Barneia acerca de mim e de ti? Porque eu acreditei. O Senhor falou que me daria essa terra por herança. Agora permite-me ir possuir a terra, porque hoje, com 85 anos, eu me sinto tão forte como eu estava naquele dia em Cades Barneia. Forte para sair e para entrar. Aleluia. Quem valoriza a presença não desfalece no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.